Olá, bem-vindos ao nosso ponto de encontro desta semana, que está de cenário novo, bacana. E neste programa vamos falar sobre um dos problemas mais comuns entre os trabalhadores da categoria de telecomunicações, que é o assédio moral. A exposição desses trabalhadores em situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho só fortalece a discriminação e até mesmo a exclusão social naquele ambiente. Estudos sobre o tema confirmam que a humilhação caracteriza um risco que parece invisível nas relações de trabalho e que, além disso, compromete a vida pessoal das vítimas. Hoje, aqui no estúdio, eu converso com a psicóloga Ana Lúcia Stopf justamente sobre isso. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Já veio estrear um novo cenário. Isso. Doutora Ana, os trabalhadores do setor de teleatendimento vivenciam diversos tipos de pressões. Imagine só. É cliente, é chefe, é meta. São tantas dificuldades que o assédio moral só torna a rotina de trabalho ainda mais tensa. E 2 trabalhadores do setor vão participar do programa e compartilhar as suas histórias. Veja se você que está aí nos assistindo se identifica. Tem assim esse assédio moral, né? Porque é constante. Sim, já fui xingado, já chegou ao ponto de eu falar que não ia atender mais o cliente. Hoje existem pessoas na operação que não aguentam, não suportam, o estresse aumenta cada dia mais, as pessoas não têm paciência de estarem mais do lado do head, atendendo e dando resultado para a empresa. Como a empresa, o que atrapalha é a imposição da supervisão dos líderes, né? De uma tal forma, porque eles querem bater as metas, se os teles não batem a meta, o supervisor não bate e assim sucessivamente, até gestor, gerente. As dificuldades geralmente é a pressão, né? Porque a gente trabalha com meta e quando um cliente está em atrito, então a gente tem que saber lidar com esse atrito, com a pressão, né? Então, geralmente o que eu faço? Eu respiro, levanto da PA, vou até o break, tomo um copo d'água e volto de novo. Porque o cliente entra em atrito, mas eu não posso entrar em atrito com ele, mesmo porque a gente já tem um atrito com a gestão, né, que é a pressão, meta, números. Eu chego em casa, coitados dos meus filhos, eles falam, mamãe chegou. É bem assim mesmo, pior que é bem assim mesmo. Doutora Ana, diante dessa situação, o que se configura como assédio moral? Qual situação que a gente pode caracterizar o assédio moral? Bem, assédio moral, ele vai se caracterizar por uma série de situações. Então, como foi falado alguns ali. Então, humilhações constantes, situações vexatórias que você vai passar principalmente na frente dos seus colegas de trabalho, né? O que vai caracterizar muitas vezes é situações de, por exemplo, marcar uma reunião e para você falado às 10 e para todo mundo às 9, então você já chega fora de situações. Uma outra coisa muito comum também é dar tarefas, metas, né, e relatórios, por exemplo, para serem entregues, só que te passam às 18 horas do dia. Então, estas situações te faz ficar pressionado por aquilo. Ou metas, muitas vezes, e trabalhos que nunca vão ser utilizados, e muitas vezes você sabe que aquilo não vai ser utilizado. Então, como a pessoa, né, sabe que está fazendo aquilo e não vai ser utilizado, sabe que é para humilhar, para deixar numa situação constrangedora. Outra situação também é, por exemplo, tratá-lo de forma diferente. Tratá-lo, eu digo, o funcionário, tratá-lo de forma diferente. Então, todos conseguem a emenda do feriado, ele não. E não por uma situação, né, é por assédio. E aí, todas aquelas situações onde deixam ele de lado, onde há situações de que ele vai ser ridicularizado. Que é bem comum, é piadinhas. Piadinhas, é bastante comum. E isto vai tornando cada vez mais
triste, cada vez mais tenso no trabalho e não sabe como reagir a essas situações, porque ele sabe que está sendo colocado numa situação diferente. E essas metas são quase inatingíveis, que também vêm de um supervisor que tem lá também uma meta também inatingível, mas isso vai passando. É justamente sobre os efeitos, né? Como o estado que a pessoa fica quando vítima de assédio moral. Quais são os efeitos psicológicos? No que isso atrapalha até na vida pessoal desse profissional? Essa é uma parte bastante delicada, né? Os aspectos psicológicos são inúmeros e isso vai depender muito de cada pessoa, né? Mas a maior de todas aí é a questão da depressão, né? Depressão, oscilação de humor, irritabilidade, insônia ou dormir demais, uma letargia, questões de memória, todo tipo. Então, lapsos de memória, você não consegue mais lembrar, oscilações, então, hora eu lembro, hora eu não, então são situações que te deixam estressado. Dores no corpo, e aí a gente pode ir desde enxaquecas, até tonturas, palpitações, né? Isolamento, né? A pessoa fica com todas a tontura, com todos os órgãos afetados de uma maneira geral, até uma disfunção erétil, até oscilações no metabolismo da mulher, então de repente ela está toda desregulada por conta da pressão que está sofrendo. Então essas doenças que a gente chama psicossomáticas por conta dessa pressão, né, que é muito grande. Então toda a situação entre memória, desgaste, oscilação de humor, irritabilidade, a depressão, transtorno bipolar e por aí afora, a gente pode falar uma série de situações ligadas realmente a essa pressão que o trabalho vem exercendo. Então é todo dia, então não é uma coisa assim, como eu disse, uma das questões elas têm que ser, estas situações pelo qual o funcionário passa, tem que ser todos os dias, ou que seja frequente, recorrente, para ser um assédio moral. E isso é que vai fazer o desgaste do dia a dia para o funcionário. Doutora Ana, a gente só vai fazer uma pequena pausa, porque mais trabalhadores participam do programa. Pois, para aqueles que têm alguma interrogação na cabeça sobre algum termo ou situação relacionada ao ambiente de trabalho ou sobre o meio sindical, o quadro Qual é a Dúvida Responde. Qual a pergunta de hoje? Vamos ver? Eu gostaria de saber quanto tempo vence o banco de horas para que a empresa remunere o funcionário com este valor. Olá, Diógenes. Qual o prazo para se pagar o banco de horas? Nós temos uma convenção coletiva de trabalho, onde as empresas têm que respeitar esse prazo. Por exemplo, a empresa tem até 90 dias para que você folgue, para que esses bancos que você tenha, você tire em folgas. Se passar do prazo de 90 dias você não conseguir tirar em folgas, a empresa tem a obrigatoriedade no mês seguinte pagar essas horas em espécie para você, em dinheiro junto com a folha de pagamento. E você também pode participar do quadro Qual é a Dúvida? Basta enviar a sua pergunta pelo site do Sintetel ou pelas redes sociais que aparecem aqui na tela. Agora continuaremos a falar sobre o assédio moral, pois essa prática é muito comum nas relações hierárquicas autoritárias. São situações desumanas, antiéticas e super negativas de alguns chefes diante de seus subordinados. Vamos ver um pouco mais sobre os problemas que os nossos trabalhadores enfrentam. O maior vilão, eu acho que é o cliente. O cliente produto, não o cliente consumidor. Porque eles acham que eles são os donos da empresa. E a gestão permite, né? Porque se a gestão não permitisse, não acontecia isso. Condições de trabalho total, que hoje a gente não tem. Começa da segurança do trabalho, como espuminha, caninho, que é os acessórios para o RED, né? Também tratamento de pessoas, né? Eu digo com gestão, em relação à gestão, né? Porque há gestores e há gestores. E assim, mas na maioria eles lidam com o teleoperador como se fosse um bicho e não um ser humano. A chefia, eles ostentam muito esse cargo.
eu sou supervisor, eu sou gestor, eu sou coordenador, e eles acabam usando dessa função que eles não são. Né? Eles estão como supervisor, eles estão como gestor, eles acabam usando essa função para assediar moralmente o trabalhador que é abaixo deles. Se chegou atrasado, eles falam alto. Você está atrasado, por exemplo, José, você vai impactar na sua PLR. Na próxima você vai levar uma advertência. Aí a pessoa já fica se sente coagida, né, exposta, né, perante os outros colegas. Esse assédio moral, né, porque é constante. A gente não consegue o tempo todo ver, né, os maiores problemas da empresa. Não é a política da empresa, e sim a gestão de pessoas. Né? Os líderes, envolvendo supervisores, coordenadores, gestores, gerentes, né? Que tem muitos ainda que trabalham na forma de Hitler. Né? Então, o problema maior, infelizmente, é a gestão de pessoas. Doutora, o que leva uma pessoa a assumir um cargo de chefia, submeter os seus subordinados a uma situação constrangedora? Será que o poder subiu a cabeça, como dizem? O que leva uma pessoa a agir dessa forma? Bom, em primeiro lugar, para as pessoas assumirem um posto desse, já tem como condição isto que? A agressividade, né? Esse autoritarismo que tanto eles dizem do chefe, né? E brinca-se que chefe é tudo igual. Por que é tudo igual? Porque realmente eles precisam desta característica, né, para ser assim. Então, o poder subiu a cabeça? Sim e não. Por que subiu a cabeça? Porque muitas vezes aquilo é uma vaidade, um ego, e aí eu vou me sentindo cada vez mais poderoso e não percebo e eu já estou tomando uma posição de dono da verdade, não consigo olhar e me colocar no lugar do outro. Mas também eles são escolhidos assim, de muitas vezes na escolha do RH, eles são escolhidos para serem os mais rígidos, autoritários, porque vão atingir as metas, que é o que tanto preocupante hoje são as metas. Então, na verdade, eles já são assim. Né? Você não, numa entrevista, não vamos pegar uma pessoa pacífica para ser um chefe, nestas condições. Então, ele já tem intrínseco nele esta questão da autoridade. No caso do call center, às vezes a pessoa já foi o teleoperador, então eu já passei por isso, e isso eu vou ter que agir assim também, que agora eu estou na chefia. Se eu já passei por isso, todos os outros podem passar. Também acontece isso? Se eu já passei e cheguei aqui, é sinal que sobrevive quem passou por isso. Então, eu também vou ser assim, e isso se intensifica. A gente tem uma analogia com o exército, né? As pessoas vão para o exército, sofrem lá e quando está lá em cima faz do mesmo jeito. Então, tinha umas coisas assim. Mas hoje é diferente. Hoje as empresas têm que perceber e notar que este tipo de chefe vai causar danos. Na verdade, não vai conseguir o que ele quer. Mas, em geral, eles tendem a fazer esta pressão para conseguir o que quer. Sobre esses danos. O que a vítima de assédio moral tem que fazer para que essa situação, esse cotidiano não se torne um trauma? Bom, primeiro, quando nós falamos dos chefes, que tem lá as características deles, justamente eu tenho que entender, em primeiro lugar, se este meu chefe é ele que é assim e não necessariamente comigo. Então, saiu Mariazinha, entrou o Joãozinho, ele vai agir da mesma forma, porque isto é dele. Ou se, na grande maioria das vezes, quando ocorre o assédio moral, é porque está havendo uma necessidade da dispensa do funcionário e muitas vezes não querem pagar todos os direitos, então provoca-se uma demissão. Então, o porquê tem um assédio moral hoje, na grande maioria, ou porque querem forçar uma dispensa, ou porque realmente é o perfil dele. Então, isto vai causar danos, vai. Quando eu entendo que não é comigo, então é porque estão querendo
me mandar embora, é entender, é fazer uma conversa interna de que não é comigo, ele é assim. E eu tentar fazer coisas que a gente equilibre tensão com relaxamento. Esta é a dica, tensão e relaxamento. Então, um exercício físico, eu faço a tensão e depois o final é o relaxamento. É assim, no ambiente de trabalho eu tenho que buscar algo que me dê um relaxamento, eu tenho que buscar prazeres. A gente chama brechas de prazer. Procure algo para você fazer para se desconectar desta pressão. Você precisa disso, senão a coisa não vai andar e você vai adoecer com todas aquelas coisas que a gente falou anteriormente. Doutora Ana Lúcia, os trabalhadores das prestadoras de serviços em telecom, aqueles que trabalham nas ruas, como cabistas, irlas, aqueles que trabalham em DGs também, passam por uns bocados no dia a dia de trabalho, assim como os teleoperadores. Um trabalhador, por motivos óbvios, não quis se identificar, mas também relatou uma série de problemas que ele enfrenta. Veja só. Mais ou menos, acho que todas as empreiteiras, entendeu? Falta de material, falta de ferramenta, entendeu? O salário que é muito baixo, entendeu? A categoria que é muito desvalorizada, do fato de a gente subir escada, mexer com eletricidade, andar na rua, tá sujeito a tudo. Então a maioria do fato principal é esse, deu ferramenta, material, veículo próprio para a gente realmente trabalhar em boas condições. Na verdade a gente tem uma rota para cumprir, entendeu? A gente é obrigado a cumprir essa rota, não pode deixar serviço sobrar, entendeu? Que no entanto a gente sai com a sequência para poder fazer no dia inteiro. Eu já caí da escada uma vez, entendeu? De uma altura 6 metros, entendeu? Eu não tive assistência nenhuma. Entendeu? Numa outra empresa que eu trabalhava, simplesmente ligaram para mim, perguntaram quanto serviço eu tinha feito no dia, não perguntaram se eu estava bom, se eu estava ruim, acabei quebrando a minha perna, entendeu? Casos também de colegas meus de serviço, entendeu? Ser ameaçado por próprio supervisor de você não sair cumprir a meta, se xingar de nóia, se xingar de maconheiro, que a gente sai na rua para ficar andando de carro para cima e para baixo, para ficar fumando, entendeu? Então assim, é muito preconceito que a gente tem também dentro do ramo. São muitos problemas, muitos mesmo. A exposição desses trabalhadores em público, ou a cobrança do chefe, enfim, por mais que esse supervisor, esse chefe esteja na razão, ou seja, você chegou atrasado, a forma que ele aborda esse trabalhador, esse subordinado, às vezes pode ser um pouco radical, né? Um pouco exagerada, deixando numa situação constrangedora. Qual deveria ser a atitude correta? Exatamente. É uma situação constrangedora, então não pode expor. Por mais que o funcionário esteja errado, chegou atrasado, como uma telespectadora falou, mas aí ele avisa, você chegou atrasado. Não. Então, o ideal do gestor seria, à parte, falar, chamar a atenção, mas à parte. Quer dar uma notificação, alguma coisa que desabone, mas só com ele, não, mesmo que ele esteja errado. O problema é a gente expor o funcionário. Isto já é causa de assédio, porque é na frente de todo mundo, mesmo que este tenha a culpa. A gente estava falando hoje, quando ele feita toda essa pressão, existe uma síndrome, que é síndrome de burnout, que é queimar, né? Que isto está muito comum, de tanto que os funcionários vão se fechando, se isolando. Então, hoje, até a síndrome de burnout está muito grande. E uma estatística pequena, mas de cada 10 trabalhadores, 7 acabam tendo uma complicação, uma consequência física ou mental em função da pressão no trabalho. Nossa, é um número grande. 70%. Isso, é muito grande. E pessoas que vão, 1 a cada 4 pessoas que aparecem num posto de saúde, num PS, num pronto-socorro, que vem com sintomas de um ataque cardíaco, na verdade faz todos os exames e é um pânico. E muitas vezes voltado para o trabalho, na grande maioria. Nós tivemos a participação de homens e mulheres da categoria e o homem e a mulher, eles têm alguma reação diferente em relação à prática de assédio moral quando vítimas? Então, na verdade, não, tem sim uma reação diferente pela
integridade física de cada pessoa, pelo que ela está vivendo. Na verdade, por exemplo, quando eu disse alguns sintomas, vamos dizer um choro, o homem não terá um choro, na grande maioria das vezes. A mulher pode ter uma crise de choro. Em compensação, a mulher entra numa depressão muito maior e o homem numa irritabilidade. Então, na verdade, vão ter sintomas que vão ficar diferentes, mas são todos devastadores, são todos de isolamento. Então, vai depender muito mais de cada pessoa, de cada um de si, do que efetivamente se é um homem ou se é uma mulher. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Você já veio estreando o nosso novo cenário. Espero receber aqui a senhora novamente. Obrigada. E hoje eu conversei com a doutora Ana Lúcia Stopp, que falou um pouco sobre os efeitos do assédio moral sobre as pessoas vítimas dessa prática. Lembrando que assédio moral é crime. O Sintetel disponibiliza aos trabalhadores, de forma gratuita, uma cartilha sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A cartilha explica todas as situações que configuram assédio moral e o que as vítimas devem fazer. É só passar na sede ou subsedes do Sintetel e retirar a sua. No site sintetel.org também está disponível a versão digital. Vamos dar continuidade ao programa, agora com o Giro Sintetel da semana, com as principais notícias do setor até 6 de novembro. O que mais se falou nas últimas semanas no setor de telecomunicações foi sobre os próximos acordos coletivos nas operadoras, que estão complicando as negociações. As empresas Embratel, BT, TIM, GVT, CTBC, Nextel e Oi, até agora, só apresentaram propostas negativas que estão sendo rejeitadas pelas comissões. As propostas são tão ruins que ainda não tem nenhuma sinalização de serem apresentadas aos trabalhadores. O sindicato exige agilidade dessas empresas e melhores propostas como aumento real dos salários. No caso da Vivo Telefônica, as negociações estão suspensas após o anúncio da reestruturação da empresa. Acompanhe as notícias atualizadas no site do Sintetel que aparece na tela. Bem, a Laura já está aqui no estúdio com informações para você que não sabe o que fazer quando tiver um tempinho livre. Se liga na dica! Olá! E a primeira dica da semana é especial. Não perca a Cazuza no Museu da Língua Portuguesa. Ele está vivo, pelo menos no museu. A exposição rola desde outubro e tem muita coisa legal. O foco é mostrar como Cazuza transformou poesia em música. Rola uma mistura de imagens sobrepostas em poemas. Tem até a escova de dente do cantor. Além de banheiro diferente, rodeado de projeções dos shows do cantor. Dá para viajar bastante no universo do Cazuza. Às terças e sábados, o ingresso é gratuito. Nos restantes, R$ 6,00 inteira. Para mais informações, acesse o site da tela. E o Festival do Cão, na USP, festeja a livre expressão cultural e política. Música, teatro, cinema e artes visuais alternativas dão impulso para a galera comemorar a recriação da universidade. Como os próprios organizadores dizem, a universidade também é rua. Venham todos! Será em diversos locais da cidade universitária. Confira a programação no site que está na tela. E a última dica é para a criançada. Espetáculo de circo apresenta a história de dois personagens que misturam acrobacias, malabares e dança. É o chamado circo contemporâneo, que junta também linguagem de rua. A apresentação será realizada pela companhia argentina Mano Amo, dia 9, sábado, às 4h30 da tarde, no Sesc Bauru. Mais informações já sabe, acesse o site aí da tela. E por hoje é só. Aproveitem as dicas e até semana que vem. É com você, Cindy. Legal, Laura. Obrigada e até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, pois já estamos encerrando. Fique por dentro de tudo que acontece na sua empresa e no setor pelo site sintetel.org. Também pelas redes sociais Twitter e Facebook, como aparece aqui na tela. Bem, o ponto de encontro também é o seu compromisso com a informação. Por isso, eu espero vocês no próximo programa. Até lá!